Oi, Mores. Rodrigo aqui. Tela está viajando, como você, ouvinte fiel e assíduo desse podcast, sabe, né? Ele passou aí alguns dias em BH, está agora em Fortaleza. Na verdade, nessa segunda-feira em que o episódio está sendo lançado, ele já está preparando aí a sua volta para São Paulo. Ainda bem, pois estou com saudades. Pesto e carbonara também, pesto principalmente, tá aqui numa carência afetiva enorme, porque ele sempre tá grudado com o Telo. Então, como o Telo vai chegar, na verdade, aqui em São Paulo na terça, eu acho, de qualquer forma ia ficar super apertado pra gente gravar e também não, né, a gente não pensou na possibilidade de gravar à distância, porque afinal ele tá lá curtindo as férias dele, né? E a gente gravou uma gaveta que foi publicado na semana passada. A gente não tinha nada preparado para essa semana, e aí, como eu comentei no episódio anterior, eu resolvi publicar aqui uma reprise, né? Uma coisa que a gente nunca fez aqui, que é reprisar episódios antigos. Então eu dei uma olhadinha nos nossos episódios, tal, tentei escolher alguma coisa que fosse mais antiga, né? Porque tem muita gente que chegou aqui há relativamente pouco tempo, talvez não tenha maratonado ali episódios do início do podcast, né? Então eu resolvi procurar alguma coisa ali que talvez tivesse a ver com o nosso momento atual. Que não fosse muito datado, né? Datado no sentido de falar de algum tema muito específico ali, algum acontecimento do momento em que o episódio foi publicado originalmente, ou falar de séries que já não tem muito sentido, ou qualquer outro produto audiovisual, musical, enfim. E aí eu escolhi aqui o episódio originalmente publicado como episódio 49, que se chama Montamos Nossa Casa dos Sonhos, porque a gente tá nessas, né, de procurar um apartamento para comprar. Então a gente tá sempre fuçando, né, nos sites aí de compra de imóveis e tal, e eventualmente a gente vai visitar um outro. Estamos planejando visitar aí mais alguns quando o Telo voltar de férias, então achei que era cabível esse tema para nossa reprise, tá? Não sei se ele é um episódio datado, não sei o que mais que a gente fala nesse episódio, porque eu não ouvi, para ser bem sincero com vocês. Eu fui pelo título e pela temática do episódio. Então eu acho que pode ser uma reprise interessante até para a gente ver se de fato essa continua sendo a nossa expectativa aí de Casa dos Sonhos. Provavelmente algumas coisas mudaram e provavelmente a maioria delas são coisas muito caras que a gente nunca vai poder conquistar, né? Mas fica aí esse exercício e fica aí esse conteúdinho antigo aí que talvez vocês não tenham ouvido. E semana que vem a gente volta com episódios novos e com o Telo contando aí tudo sobre a sua viagem, sobre as suas férias. Contar também aqui que eu andei aprontando aqui enquanto ele estava fora. Spoiler, quase nada. E a gente lê também interações aí que vocês tenham deixado nos episódios mais recentes. Beijos, mores, e até semana que vem. Olá, amigos da Rede Globo. Nossa, todo esse tempo pra preparar essa entrada? Ai, não teve tempo nenhum de preparação de entrada. Nunca tem entrada especial. Tá, faz outra, vai. Ai, que entrada eu vou fazer? Faz você. Olá! Nossa, uau! Inovadora. Olá, ouvintes! Enfim, oi gente, tudo bem com vocês? Como é que tá a sexta de vocês? Olá, bem melhor. Como foi a sua semana, Rodrigo Leite Cruz? Rodrigo Leite Caetano Cruz. Não foi tão pesada, foi ok até,
Mais uma semana que eu consegui fazer aula todos os dias, menos hoje. Então não foi todos os dias, né? Mas tá ok. Eu só tô cansado. Eu tenho notado que todas as sextas-feiras eu tô sempre muito cansado. Uhum. E fazia tempo que isso não acontecia. Eu tenho... Tipo, eu dormiria agora, se fosse possível. Eu tô bem domênica também. Eu dormiria agora, assim. Sim, possivelmente. Super. Mas eu ando bem cansado também. Mas você, de fato, tá trabalhando demais, né? Sim. Eu tô trabalhando desde domingo, né? Trabalhei o domingo inteiro. Aliás, esse fim de semana você vai trabalhar, não? Era pra eu trabalhar. Porque eu queria adiantar o meu próprio lado. Ó, cuidado que o Pesto tá fuçando suas coisas ali. Era pra eu trabalhar. Mas... não me entregaram o que eu preciso pra trabalhar, então eu vou ter que correr na semana que vem mesmo. Ixi. Mas eu quero desenhar, eu quero fazer coisas pessoais esse fim de semana. Esse fim de semana, inclusive, vai ser bem tranquilo, né? Esse fim de semana vai ser tranquilo, porque estamos no revezamento do Notícias Quebrando. A faxina desse fim de semana é faxina leve. Sim. Então, provavelmente terei sábado e domingo, olha só. Ai, que bom, arrasou. Então vai ser bom. Mas eu tô bem cansadinho, mas vai valer a pena. O jogo tá ficando bem legal. Mas, nossa, eu tô bem cansado. Eu tô naquele ponto que é tipo... realmente, se eu encostar 10 minutos sem fazer nada, eu vou dormir, sabe? Aham. Nossa, tá difícil. Mas enfim. E aí chega de noite, a ansiedade dá o quê? Insônia. Bom, eu continuo acordando mais cedo do que deveria, né? Principalmente porque agora o Carbonara inventou que ele acorda, sei lá, 6 da manhã e ele não sai da cama, pelo menos isso, né? Ele não sai gritando. Ele não tá saindo casa, gritando mais. como ele fazia antes. Só que aí ele sai de onde ele estiver dormindo, que geralmente é no meio da gente. Tipo, da nossa... na altura da barriga, mais ou menos. mais ou menos ali. E aí ele vem e deita em cima do meu braço, do lado da minha cara. Né? Isso quando às vezes ele não tá dormindo do lado de lá, tipo, não no meio de nós dois, mas do seu lado da cama. E aí ele acorda, ele passa em cima de você, às vezes deita em cima de você, e aí passa por cima e aí deita no braço. Exatamente. Aí eu tiro ele do braço, viro pro outro lado, o que ele faz? Ele passa por cima de mim de novo Passa e de deita novo. no Sim. meu outro braço. E seu sono é muito leve, né? Sim. Tipo, quando eu ainda estou dormindo, tipo, dormindo mesmo, o Pesto direto dorme na minha cabeça, né? Que ele... Porque como eu durmo de barriga pra baixo... Aí, chegou. Como eu durmo de barriga pra baixo, sempre tem um espaço, né, acima do travesseiro, assim, que eu não uso. E aí o Pesto várias vezes vem e deita ali em cima do travesseiro, em cima da minha cabeça. Às vezes eu acordo sentindo os cabelinhos dele esfregando. Ou às vezes eu acordo, já aconteceu várias vezes, eu acordo com o rabo dele batendo na minha cara. Mas o Pesto, quando acorda cedo, ele tá em cima de uma prateleira que fica em cima da minha mesa, olhando pra gente. Fixamente. Tipo, vocês estão falando de mim, cara? E aí ele acorda cedo também, só que ele fica na dele, ele fica na cama. Aí quando isso principalmente de final de semana, né, que Sim. nenhum dos dois levanta cedo, né? Aí quando ele vê que não tá rolando nenhuma movimentação, ele começa a agitar, né? Ele sobe em cima da gente. Sim. Ele fica puxando a nossa mão com a pata. Sim, fica dando mordidinha na mão. Sim, tipo, acorda, cara. Eu não quero te dar um susto muito grande. Eu quero que você acorde assim. Naturalmente, né? Então vou morder sua mão bem de leve pra você acordar. E o Pesto sabe morder de leve, né? O Carbonara não consegue. Não. Sempre dá umas mordidas pesadas. O que diga a minha mão, né? Que tá toda furada, cheia de mordida. Sim. Mas enfim, estamos bem. Ah, e você tem uma notícia boa, né? Mas acho que eu vou deixar pra dar só semana que vem. É? Se tudo der certo. Ah, não, mas... Ah, tá, ok, enfim. Fica pra semana que vem. Tá bom. Hoje, eu abri uma proposta pro Rodrigo, porque a gente não teve tempo de fazer os nossos desafios. Isso. Porque final de semana passado, né? Sábado teve gravação do Notícias, faxina pesada na casa toda. A gente terminou tudo, era tipo 9 horas da noite.
Então, obviamente, tipo, não deu pra fazer nada. E no domingo eu trabalhei. Então, não deu pra cumprir os desafios. A gente vai fazer essa semana, esse fim de semana, que vai estar mais tranquilo. Mas... se comunicando. Mas aí, eu propus pro Rodrigo a gente fazer uma brincadeira que é, já que estamos nessa vibe de procurar apartamentos e tudo mais... Eu vou sugerir que a gente monte o apartamento perfeito. Monte o apartamento dos seus sonhos. Ai, gostei, Rui. Então a ideia é a seguinte: a gente vai. Como se fosse tipo o filtro do filtro do quinto andar. Só que é um filtro imaginário, porque como a gente tá fazendo tudo na nossa cabeça, a gente com certeza vai achar esse apartamento que não existe no mundo real. Tá. Você quer abrir o filtro do quinto andar pra usar de referência ou não? Ah, eu vou abrir aqui, peraí. Eu posso abrir aqui, fica mais fácil, não? Ah, pode ser. Tá, peraí. O que for mais fácil pra você, anjo. Príncipe. Tá. Pelo site, antes de abrir o filtro, você tem que já selecionar algumas coisas. A gente vai alugar ou comprar? Então, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Eu nunca tive a esperança de comprar uma casa. A não ser que, sei lá, eu ganhasse na Mega Sena, eu ganhasse o Big Brother, uma coisa assim, sabe? Um income de dinheiro muito grande, muito maior, assim. Mas pegar o dinheiro, guardar para comprar uma casa, a minha geração, pessoas aí de 30 e poucos anos, como diria aquela série da MTV, né? 20 e poucos anos, né, a série. A minha geração de 30 e poucos anos... Ok, Cavoaras. Nossa, mas é todo dia. Parece que eu tô vivendo num eterno déjà vu. É você apontando o microfone pro gato pra ele miar, ele fugindo de você, você puxando o negócio de fone com a sua cabeça e o fone caindo. Desculpa. Podemos voltar? Obrigado. Então, mas a minha geração de 30 e poucos anos, a gente meio que já cresceu sem a esperança de ter uma casa, assim, própria. Porque é muito difícil. É muito, muito, muito difícil. A não ser que você seja uma pessoa que realmente cresceu desde sempre com a ideia de formação de uma família. Então, do tipo, a ideia de que você vai casar com uma mocinha, vocês vão ter crianças, né? E aí você precisa arranjar um lugar pra botar essas pessoas. Aí eu acho que faz mais sentido. Mas como eu, como pessoa homossexual, eu até tinha vontade de ter filhos, mas essa vontade meio que passou. E você não tem vontade de ter filhos. Então, cada vez mais eu falava assim, gente, pra quê? Porque eu vou comprar um apartamento. Tá, vou pagar até eu morrer. Lembrando que, como sou um designer, né, profissional fudido, não terei aposentadoria. Assim, já corre o risco de ninguém ter, né? Mas enfim. Inclusive, a gente assistiu a nova série do Explicando no Netflix, que é sobre dinheiro, né? E o último episódio é sobre aposentadoria. Exato. E aí a gente foi dormir numa depressão depois. E olha que nos Estados Unidos é um pouco pior que aqui, mas aqui também tá completamente... O sistema é completamente quebrado, né? Porque... Enfim, detalhes. Mas... então, pra mim, cada vez mais a ideia de comprar uma casa, ela não faz muito sentido. Porque eu não quero ter 70 anos e tá pagando, sabe? Porque assim, por exemplo, eu vejo a minha mãe. A casa, o apartamento nosso lá em BH é próprio. Mas a minha mãe começou a pagar ele, ela tinha, se eu não me engano, 23 anos. Nossa. E ela terminou, eu tava indo pra faculdade, sabe? Então, do tipo, demorou basicamente 20 anos pra poder pagar o apartamento. Mas ela começou muito jovem. Vamos supor que eu começo agora a comprar um apartamento. Os apartamentos aqui em São Paulo já são muito mais caros do que eram em BH. E assim, em BH o apartamento nosso era numa Coab. Era tipo um conjunto habitacional. Então era muito barato. Então assim, vamos supor que a gente fosse morar num apartamento Coab aqui em São Paulo, por exemplo. Já não é no preço que a minha mãe pagou, sabe? Então, tipo, demoraria muito mais do que só 20 anos pra poder pagar. Fora que eu não sei se eu teria o dinheiro pra poder pagar as parcelas que a minha mãe pagou. Então eu não quero ter que começar a comprar uma casa agora e, tipo, sei lá, morrer com 70 anos pagando a casa, sabe? Aham. Então, a ideia de comprar não me é agradável.
Entendi. Não, eu concordo. Eu acho que só se realmente a gente tivesse... Filhos. Não, se a gente conseguisse faturar uma puta grana... Sim. Sabe? Mas no esquema de hoje realmente não faz muito sentido. Porque se eu tivesse uma puta grana, eu deixava, sei lá, pro meu irmão, pra minha irmã, sabe? Do tipo, porque eles, eu sei que eles querem ter filhos. E aí eles podem passar pra frente. Agora, pra morrer na nossa mão, sabe? É meio... Tá. Então, tudo isso pra dizer que a gente vai alugar. Okay. Eu tô rendendo o programa. É assim que a gente faz pauta, constrói, entendeu? Aí, o próximo filtro é cidade. A gente quer continuar morando em São Paulo? Eu sou aberto a possibilidades. Então, uma coisa que eu já falei que eu faria fácil é morar no interior de São Paulo. Você queria morar, tipo, em Atibaia, né? Eu queria morar, tipo, num sítio, assim. Tá, mas aí que tá. Você tem vontade de voltar a aprender a dirigir? Então, é aí que tá. Não é que eu tenha vontade. Até porque dirigir em São Paulo é o ó, né? Pois é. Mas se realmente fosse morar no interior, eu considero que para morar no interior eu teria que ter um carro. Entendeu? Então não seria uma questão de eu quero aprender a dirigir. É uma necessidade. Tá. Dependendo de onde eu morasse. Então já pensa isso. Pra morar em São Paulo, pra continuar morando em São Paulo, de jeito nenhum que eu teria carro. Então, mas pensa isso, porque se você for morar, então, fora de São Paulo, no interior, em qualquer interior que seja, né? Você vai precisar de um carro. Caiu o negócio. De novo, a mesma coisa. É que eu gosto quando o Carvora participa. Eu percebi, já deu pra perceber. Entendeu? Porque aí tem mais o custo do carro. Inclusive eu preciso gravar a voz dele um dia pra fazer um remix. Tá. Tem mais o custo do carro. Tá, então cidade São Paulo. Não precisa ser São Paulo, mas eu acho que uma capital. São Paulo. A não ser que você queira voltar a morar em BH. E Barcelona, por exemplo. Mas não tem Barcelona no quinto andar. É o apartamento dos sonhos. Lembra o foco do programa. Tá bom, deixa eu procurar. Deixa eu digitar Barcelona aqui, ver o que aparece. Ai, meu Deus. Barueri. Tá bom, Barcelona, vai. Não, tô perguntando, Barcelona ou São Paulo? Não, pode ser Barcelona. Tá. Bairro. Eu não sei. Eu queria colocar São Paulo justamente pra poder... Tá bom, Mo, coloca. Pra poder ficar mais então, real põe São Paulo. A brincadeirinha. A gente não sabe nem custo de aluguel em Barcelona. Tá bom, Mo, põe São Paulo. Bairro. Eu gosto muito da zona centro-sul onde moramos. Uhum. E, tipo, eu tenho uns no-nos, assim. Tipo, do Parque do Ibirapuera pra baixo é um no. Sabe? Tipo, Vila Olímpia, Itaim, esses lugares assim é um no. Certo. Porque é muito longe de tudo. A gente pode manter Vila Mariana, que tal? Vila Mariana é aquele grande bairro, né? Que abrange muitos lugares. Tá. Vila Mariana. Valor do aluguel. Já que é a casa dos sonhos, vamos colocar, sei lá, até 5 mil. Ok. Considerando que é sonho. Número de quartos. Então, número de quartos, eu acho que, como conversamos semana passada, tem que ser no mínimo 3. Tá. Pra um ter um escritório, outro ter um escritório e a gente ter o quarto de dormir. Eu não vejo necessidade de ser mais de 3 quartos. Não precisa. Tá. Então vamos clicar aqui em encontrar imóveis. Aí vem o resto do... Olha, inclusive apareceu um aqui que a gente... mas esse é muito mais caro. Tá. Mas já marca abre aí numa outra aba. Não, mas é muito mais caro, amor. É muito mais caro? Ó. Ai, nossa, não. Tá. 5 mil é o valor total, incluindo o condomínio ou só aluguel? Pode ser só aluguel, né? Nossa, tá bom. É dos sonhos, vai. Tá. Dormitórios 3. Banheiros. Isso. Banheiros eu acho bom que sejam 2. Sim. Sem contar o banheiro de serviço ou contando o banheiro de serviço? Sem contar o de serviço, porque o de serviço é o banheiro dos gatos, né? Que é onde ficam as coisas dos gatos. Tá. Mas eu acho que quando é no quinto andar, eles não contam banheiro de serviço como um banheiro, normalmente, né? Geralmente não.
E nem o quarto. Se tiver quarto de serviço, não conta também. Tá, 2 banheiros. Tipo de imóvel: apartamento, casa, kitnet, estúdio ou casa de condomínio? Eu nunca morei em casa. Tá tocando interfone, é impressão minha? Impressão sua. Eu nunca morei em casa. Você que já morou, qual é a sua experiência? Eu gosto muito da ideia de morar em casa, mas eu não gosto da ideia de morar em casa em São Paulo. Eu moraria em casa se eu morasse, por exemplo, como eu citei, no interior de São Paulo. Entendi. Então, se fosse tipo uma casa de vila, eu até topo. Não gosto. Não gosta? É muita gente cuidando da sua vida. Ah, mas isso aí é viver, né? Viver em sociedade. Mas aqui, por exemplo, a gente super tem privacidade. Sim, porque, sério, gente, o engenheiro arquiteto que desenhou esse prédio, ele foi muito inteligente, porque ele fez de um jeito que a gente basicamente não escuta nenhum vizinho. A gente escuta um pouco os de cima e os de baixo, mas bem pouco. Escuta mais do tipo o chão e essas coisas assim. Mas os vizinhos do lado aqui a gente não escuta basicamente nada. Uhum. Mas em compensação, o hall do elevador é que tem os barulhos dos 3 apartamentos, né? Que dá pra ouvir tipo a TV. Quando a gente tá assistindo alguma coisa e o vizinho tá assistindo, dá pra escutar as 2 TVs perfeitamente, assim. Sim. Mas os apartamentos são bem fodas porque não dá pra ouvir nada. Mas eu acho que vai ser um apartamento, né? Afinal, São Paulo tá todo virando apartamento, então. Apartamento. Área. Tá. Eu acho que o mínimo pra ter 3 quartos seria 70. 120. Não, mas o mínimo pra ter 3 quartos tem que ser 80, vai. Não adianta ter 3 quartos e ser um aperto, que não cabe nada dentro do quarto. Tá. 80 metros quadrados. Eu colocaria 120. Nossa. Mas ok. Você quer morar num apartamento de Higienópolis, né? Aqueles apartamentos de família riquíssima. Não é o dos sonhos. Pra mim, o apartamento dos sonhos é gigante. Ok. Vou aumentar pra 100. Tá bom. Máximo de área, não precisa colocar. O máximo é o que os sonhos permitirem, né? Isso. Vaga de garagem. Não tenho a menor vontade de ter carro, então pra mim é sem vaga. Eu colocaria uma vaga. Né? Porque se no futuro, né, espero que seja um futuro breve, a gente puder voltar a receber visitas, né? Ah, é verdade. Enfim, na nossa família, na verdade, acho que, bom, meu irmão tem carro. Nossos amigos, alguns têm carro. Alguns dos nossos amigos têm carro. Então, melhor, né? Mais seguro. Sim. A pessoa guarda o carro aqui na vaga. Então, uma vaga. Próximo ao metrô. Olha, eu vou te falar que assim, morar perto do metrô, tudo bem que eu usava principalmente pra ir pro trabalho, mas foi uma mudança de vida significativa na minha vida, assim. Como uma pessoa que morava em BH, num bairro muito afastado do centro, eu demorava no mínimo 1 hora pra chegar em qualquer ponto de interesse que eu queria. Então, pra mim, essa facilidade de estar perto do metrô é muito importante pra locomoção. Eu concordo. Poderia ter falado simplesmente sim, mas tudo bem. Vocês não estão vendo, ele tá literalmente ficando bravo, eu não entendo por quê. Aceita pets. Sim, né? Tanto faz. Se não aceitar, mas for um apartamento incrível, a gente não, jamais rifa o pesto e o carboara. Então aceita pets, sim. Mobiliado não, pelo amor de Deus, porque as pessoas têm muito mau gosto. Primeiro que as pessoas têm mau gosto e segundo que a gente vai fazer o quê com as coisas que a gente tem, né? Jogar no lixo. Exatamente. Aí depois tem que mudar, não tem mais nada, né? Porque eles jogam tudo fora. Nossa, eu tenho um pânico disso. O menino que trabalhava comigo, Caio, ele precisou se mudar porque ele separou, né? E aí ele mudou para apartamento mobiliado. Só que aí depois ele precisava sair do apartamento mobiliado e ele não tinha nada. Ele tinha que começar a vida do zero. Desespero, nem... É foda. Né, Cavoaras? É foda. Cadê ele? Tá atrás de você. Quando aponta o microfone, ele não fala. Ele é tímido. Ai, meu Deus, viu? Características do imóvel. Acesso sem degraus. É bom.
né? As suas irmãs, o seu irmão, a minha mãe, tá tudo ficando velhinho. A gente quer que eles visitem a nossa casa sem degraus. Eu tô ficando velho. Ai, amor, falta muito tempo ainda. Apartamento cobertura, sim. Eu fico com medo por causa dos gatos. É mais difícil de ter lá, né? Como é que a gente vai ter lá uma cobertura? Não, você tá certo. Então não vai ser uma cobertura, mas gostaria que fosse o último andar antes da cobertura. Sim. Janelas grandes. Sim, pra mim, janela é importantíssimo. Novos ou reformados? Sim, né? Novos ou reformados? Gente, cansei de apartamento velho. Os apartamentos que a gente escolheu, às vezes, a gente dá uns azar. Não, esse aqui deu Esse aqui tá certo. novinho, esse tá reformadinho. Mas, nossa, o do Cambuci... O do Cambuci era uma pocilga, Nossa, né? era... Assim, ele só não era aqueles apartamentos de cativeiro que tem em São Paulo, em alguns lugares, porque ele tava até ok. Mas o prédio era totalmente cativeiro. Sim. Não, eu amava aquele apartamento, mas que eu tinha medo que o prédio caísse, eu tinha. Sim. Rua Silenciosa, sim, Ai, por sim. favor. Você é músico, a gente faz podcast. Sol da manhã, sol da tarde. Pra mim, tanto faz. Eu gosto muito do sol da manhã. Então tá bom. Sol da manhã. Vista livre. Eu acho difícil ter uma vista livre em São Paulo, né? Mas vista livre é uma coisa relativa, né? Porque aqui, por exemplo, a gente tem uma vista livre. Da sala. Não, mas aqui, por exemplo, do escritório, dá pra ver a Serra da Cantareira. Mas do escritório também a gente vê a janela do prédio vizinho. Isso Então, não por é isso que eu tô uma falando, vista que livre. depende. Porque, tipo, eu considero que aqui é vista livre. Tipo, não tem nenhum... A gente não tá, tipo, encaixotado no meio de um monte de prédio, sabe? Tá. Eu acho que tanto faz. Eu acho que depende. Se vai ter janelão, põe em vista livre. Tá. Quero ver achar isso na Vila Mariana, mas tudo bem. Itens do imóvel. Ar-condicionado. Não precisa. Também acho. No Brasil, em São Paulo, não precisa, gente. Banheira. Ai, não, a gente vai escorregar e cair. O Rodrigo já escorregou da banheira e caiu. Ai, mas uma hidromassagenzinha era legal, hein? Mas será que hidromassagem no quinto andar conta como banheira? Acho que sim, porque não tem nada aqui, não tem uma opção hidromassagem. Então põe banheira, então. Tá. Banheiro de serviço, sim. Sim. Que vai ser o banheiro dos gatos. Box de vidro, Ai, sim. sim, né, gente? Chega desses box de plástico. Sim. Não que esse seja, mas ok. Chuveiro a gás ou elétrico? Não tenho preferência. Eu prefiro a gás. Tá bom. Apesar de nunca ter morado num lugar. Eu também nunca usei. Tem Mentira, eu usei gás. uma vez. Um namorado meu na casa dele tinha chuveiro a gás. É porque eu não sei o que é mais perigoso, a eletricidade ou o gás. Eu acho que a eletricidade é mais perigosa. Considerando que você tá na água, né? Porque se pegar fogo, tudo. Se o gás explodir, pelo menos você tá na água, você não vai pegar fogo. Mas se você se a eletricidade escapar, você vai morrer eletrocutado. Então, chuveiro a gás. Ok. Cortina corta-luz, o que é isso? É tipo essa que a gente tem aqui. Essas cortinas de ferro. Por mim, acabava. Eu não quero isso nunca mais. Cortina translúcida. Não. Gente, a minha cunhada é costureira. Ela faz cortinas maravilhosas. Inclusive, contratem. Fechadora eletrônica, sim. Eu acho chique. Eu acho chique. Fechadora eletrônica. É uma coisa super casa de Airbnb, né? Super. Eu acho chique. Carbonara também. Janela anti-ruído, sim, 1000 vezes A gente vai colocar sim. entre o carbonara e a gente. Piscina privativa. Nossa, no apartamento não precisa, né, de piscina. Se tiver piscina no prédio já tá legal. Quarto de serviço. É bom porque tem várias tranqueiras, né, que a gente vai precisar enfiar em algum lugar. Sim. Quarto extra reversível. Eu não vejo necessidade. Também não. Tanque. Nossa, tanque é o mínimo, né, gente? Sim. Uma dúvida, se a gente procurar um apartamento que seja 2 quartos com um quarto extra reversível... Porque, por exemplo, o meu escritório, pra eu trabalhar, eu não preciso que ele seja isolado acusticamente, por exemplo. Se for um anexo da sala, por exemplo, pra mim funciona. Não pro apartamento dos sonhos, mas tô falando pra buscas práticas do dia a dia. Nossa, eu achei um desses esses dias, achei que você ia odiar. Nossa, não. Porque pra mim não me incomoda mesmo, assim. Eu não preciso de um isolamento acústico, né? Você precisa. Tá, mas eu pensei numa situação.
eu teoricamente, né, no mundo ideal, eu paro de trabalhar antes de você. Uhum. E aí eu não ia poder nem assistir uma televisãozinha porque você tá trabalhando. Ah, não, não, eu não falo assim do tipo, por exemplo, tem a sala aqui e um cantinho da sala é meu escritório. É porque eu lembro que a gente viu um apartamento que era assim, que era esse quarto extra reversível, que era na sala, tipo, tinha o rack da sala, e aí atrás do rack da sala tinha tipo uma porta de correr. Que se você arranca aquela porta de correr, é uma sala maior. Você só tem uma sala maior. Mas com aquela porta de correr fechada, ali dentro é um escritóriozinho. Isso que eu tava querendo dizer, sabe? Isso tá. pra mim funciona. Tá, a gente pode considerar isso nas buscas. Tá. Telas na janela, sim. Sim, é bom já ter, porque eu gastei muito pra colocar aqui. Tomada 3 pinos, eu acho legal, né? É mais seguro, aterramento, né? Uhum. Varal de roupas, óbvio. Sim. Apesar de que a gente tem, a gente pode levar. E se bem também que a gente tava pensando em comprar uma lave seca um dia na sim, vida, né? nosso sonho. Mas vamos marcar o varal. A lave não custa seca do nada. Gil. E a Sara só ganhou uma barraca E um e colchão. um colchão. Varanda gourmet. Ah, no do sonho sim, né? A Eu gente acho quer ter uma fofo. varandona. Eu acho fofo fazer um churrasquinho. Ai, sim. Nossa, aquelas varandas que tem no Edifício Brasil é bafo. Não sei qual que é isso. Que é uma varanda que é aquele aquele que você me edifício mostrou? que é do verde e vai ficando azul, assim. Porque as varandas deles são varandas que pegam o apartamento inteiro. Uhum. Então, tipo, desde o quarto, aí o outro quarto e a sala. É uma varandona só. Tá. Varanda gourmet, sim. Ventilador de teto. Não faz questão. Também não. Eu prefiro não ter ar-condicionado e não ter ventilador de teto, mas ter uns ventiladorzinhos bons espalhados Sim. pela casa. Sim. Acho melhor, acho mais prático. Instalações do condomínio. Academia. Sim, Sim. eu acho legal. Eu já morei no o primeiro prédio que eu morei na vida, depois que eu saí da casa dos meus pais, ele tinha academia, eu usava bastante. Foi Olha assim que só. eu ganhei minha hérnia de disco. Porque Porque tinha academia, mas não tinha o treinador, né? Exato, e eu corria na esteira com tênis Adidas de passeio, não era um tênis de corrida. Ouch. E aí fudeu minha coluna. Mas na época eu emagreci 30 quilos. Não que isso faça alguma diferença hoje na minha vida, mas na época fazia. Ok. Churrasqueira. Não precisa. Eu vou ter a minha própria varanda gourmet. Eu faço churrasco na minha varanda gourmet. Exato. Não, por que você marcou? Ai, desculpa. Elevador, Sim, né? por favor. Somos civilizados. Até porque a gente vai morar no último andar, né? Espaço gourmet na área comum. Não porque aí começa a aglomerar gente. E eu não quero gente aglomerando no meu prédio. Sim. Lavanderia no prédio não vai ter muita necessidade, porque a gente quer ter a nossa própria área de serviço, né? Sim. Se bem que hoje em dia é uma tendência a lavanderia no prédio, né? É mais prático, né? Porque, enfim, resolve tudo ali. E provavelmente o prédio tem uma lave seca. Sim. O foda é que, assim, a vantagem de você fazer as coisas em casa é que você põe a roupa pra bater e vai fazer outra coisa, vai ver alguma coisa. Lá embaixo você vai ter que ficar parado igual um 2 de pausa esperando a sua roupa ficar pronta, né? Exato. Falar em 2 de paus. Piscina, Piscina, sim. sim. Playground, não. Não temos criança. Portaria 24 horas, por favor. Sim. Que é a coisa que mais me dá ódio. Quadra esportiva, Não precisa. também acho que não. Salão de festas Não precisa. e sauna. Sauna não faz questão. Também não. Só piscininha já tô feliz. Tá ótimo. Mobílias. Armários na cozinha. Armário na cozinha precisa. Sim. No quarto precisa. Armários no quarto, sim. Armários no banheiro, sim. Cama de casal, não. Cama de solteiro, não. Espelho no banheiro, sim. Mesa e cadeiras, Não. Sofá, Não. Televisão, Não. Utensílios de cozinha, Não. Eletrodomésticos. Fogão. Não. Fogão cooktop. Não. Geladeira. Não.
Micro-ondas. Mas a gente vai comprar um micro-ondas também. Acho que a gente não precisa do que tenha na casa. Máquina de lavar. Também não. A gente vai ter a nossa lava e seca. Tem uma... Ai, meu Deus. Tem uma coisa que não tá marcada aqui nos eletrodomésticos que eu acho fundamental ter em qualquer casa e é muito difícil de achar. Coifa. Nossa, sim. Aqui em casa, por exemplo, a gente raramente faz fritura porque, enfim, empestei... Ai, caralho, pesto. Empestei o apartamento inteiro se a gente faz uma fritura aqui. Se pelo menos, tipo, a cozinha fique do lado do janelão lá, é menos pior, mas coifa é importante. Mas é difícil, né? Não fazem mais apartamento com coifa. Pois é. Teria que ter aqueles... Sugar, né? Sim. Já seria uma boa. Vamos aplicar esses filtros aqui só para ver o que acontece? Nenhum imóvel encontrado nessa região. Como esperávamos. Abre um pouco o mapa. Às vezes não tem na Vila Mariana, mas tem em algum outro lugar próximo. Não. Nossa, aparentemente São Paulo não tem nenhum apartamento dos nossos sonhos. Como a gente gostaria que fosse. Bom saber. Por que tá 2, 3, 4 banheiros? É porque a gente colocou banheiro de serviço. Eu só coloquei 2, ó. Enfim. Estranho, né? Mas não tem. Vê na parte rica lá do Morumbi, esses lugares assim, se tem. Não, é pro outro lado. Eu fui pra Zona Leste. Nossa, tem nada. Chocado. Não tem apartamento em São Paulo pra gente. Bom saber. Os nossos sonhos não são possíveis realizar em São Paulo. Ai, gente. Tenta fazer uma coisa. Tenta alterar o valor do aluguel pra aumentar pra, por exemplo, 6 mil. Vou colocar 10 mil. Nossa senhora, tá. Peraí. 10.300. Não existe. É porque a gente usou vários filtros, né? O problema não é dinheiro, é porque a gente tá sendo muito exigente. Sim. Tá. Quer voltar e desistir de alguns sonhos? Não, vamos seguir como tá e que mais que a gente teria na nossa casa? Agora que a gente já pensou em cômodos. Eu queria muito, mesmo que fosse alugado, que a gente pintasse a casa. Porque é uma coisa que eu acho que normalmente a gente não faz quando o apartamento é alugado, né? Porque a gente não quer ter que pintar depois. Só que no fim das contas, você sempre tem que pintar o apartamento na hora de entregar. Então, eu tenho muita vontade da gente pintar uma parede, tipo, de cinza, sabe? Uma cor assim, bem diferente. Fazer tipo os apartamentos daquele garoto do Instagram. Qual que é o nome dele? Matheus Hilti. Isso. Fazer uns apartamentos bem bonitos, assim, umas pinturas legais nas paredes. Isso é uma coisa que eu quero muito fazer no próximo AP. Sim. E no primeiro AP que eu montei, que eu morei, que era da 9 de julho, que era esse mesmo que tinha academia, eu tinha uma parede laranja na sala, uma parede laranja no quarto, e a porta de entrada, a parte de dentro, obviamente, era laranja também. E na República, que foi o lugar onde eu mais morei, as paredes... Primeiro eu deixei a cor normal, que era um amarelo bem velho, sabe? Uma coisa meio palha. Sim. Então, e aí eu pintei de azul. E as portas pintei de amarelo. Quando você me conheceu ainda? Assim. Eu acho que eu te conheci na época que você pintou de amarelo as portas. Sim, que era a parede azul e as portas amarelas. Aí no Cambuci e aqui sempre foi a cor que tava, né? Sim. Sim, eu super topo fazer umas paredes diferentes. Sim. Aí eu acho que na sala a gente podia ter em cima... Na verdade, isso é uma coisa que você sempre falou que quis e que eu achei que é muito legal. Tipo, em cima da mesa de jantar, ter um daqueles lustres bem bonitos, bem modernos, sim, de cobre. Meu lustre de cobre. Né? Que eu quero muito ter, há muitos anos eu quero ter esse lustre. Com aquelas lâmpadas... Como é que chama aquelas lâmpadas?
Eu sei qual que você tá falando, que é aquelas tipo, que, tipo, parece um filamento, mas não é filamento. Eu ia falar que é de tungstênio, mas acho que todas as lâmpadas são de tungstênio, né? Todas as Eu sou ignorante nesse ponto. Mas é tipo um filamento grosso, assim. Que é mó bonito. Eu acho muito bonitas aquelas lâmpadas. Nossa, quando a gente tava procurando pra mudar pra esse apartamento, a gente viu um apartamento que era perto aqui, né, na rua ali de baixo, que tinha esse lustre, lembra? Em cima da mesa. Foi visitar, não foi? Só que era minúsculo. O apartamento era muito pequeno. Era muito pequeno. Uma pena, porque a rua é ótima. A rua é ótima, o prédio é bonito. A posição é legal, o prédio é legal. E, tipo, o apartamento tinha tudo de bom, assim, tava num valor legal. Só que como a gente já tava querendo adotar as crianças e a gente, né, tem a cama king e tal, a gente falou, não, aqui não vai dar, porque era muito pequeno. Nenhum dos 2 quartos cabia a nossa cama. Não, e assim, não cabia a cama e não cabia quase nada das outras coisas que a gente tem. Sim. Né? Ia ser muito, muito apertado. Sim. É uma pena. O apartamento era bem legal. Quer dizer, ele era legal, ele só era muito pequeno e o prédio era muito bom. Sim. Que mais que a gente teria na sala? A gente podia ter um sofazão grandão, desses que dá pra você estender a perna. Ai, sim, um sofá que estende a perna é ótimo. Sim. Pendurar a TV na parede ou num painel, né? Num painel. Aqueles racks que tem painel pra você pendurar a TV. Ou painel separado do rack, enfim. E tem que ter sacada na sala. Sim. Pra nossa vida social é muito gourmet, importante. Né? A varanda gourmet vai ter a varanda gourmet. Então já vai ter a varanda gourmet anyway. Tá. E aí, se a varanda gourmet fosse realmente de um tamanho bom, de uma largura boa, a gente podia colocar aqueles sofazinhos de como é que fala? Esses sofazinhos que vende, que é pra você colocar em varanda mesmo. Sei. Aqueles que pode tomar chuva e tal, né? Isso. Sim. Tipo os que tem no Big Brother. Isso. Tá louca. Então podia ter um sofazinho daquele, com uma mesinha também pra apoiar as bebidas. Sim, né? Apoiar as bebidas de todo mundo. Aí num cantinho ali fica um parque de diversões dos gatos, pra eles ficarem brincando. Perto da churrasqueira, pra eles pularem lá dentro e morrerem carbonizados. Outra coisa... Você sabe que o pesto ia muito pular dentro da churrasqueira, né? Provável. Não quando ela estivesse acesa, óbvio. Acho. Né? Mas no dia normal, assim, ele muito ia pular. Mas aí a gente podia tentar dar um jeito, porque eu entendo, né, a varanda gourmet como algo que ocupa a extensão do apartamento inteiro. Né? Não necessariamente. É porque depende. Ela vai ocupar a extensão daquele lado da construção. Isso. Se o seu apartamento for esses apartamentos que é um lado inteiro da construção é o seu apartamento, aí sim. Porque esse prédio que fica aqui na nossa frente, por exemplo, só a sala que fica de um lado da construção. O prédio, tipo, quebra. Aí a varanda gourmet deles é só na sala. Porque se fosse uma varanda razoavelmente grande, a gente podia isolar uma parte dela. É que aí ia misturar a churrasqueira com... Enfim, porque qual era a minha ideia? Isolar uma parte da varanda, isolar pro acesso dos gatos, pra gente poder também colocar mais plantas, né? Porque a gente queria colocar plantas que, inclusive, eventualmente podem ser nocivas pros gatos, né? E aí eles não poderiam ter acesso. Aquele pedaço, sim. Mas aí ficaria perto da churrasqueira. E aí ia matar todas as plantas. Sim. Provável. Mas enfim, a gente pode estudar isso melhor. Sim. Talvez, se tiver, por exemplo, varanda, uma parte da varanda no quarto, a gente pode colocar as plantas na varanda do quarto e impedir que os gatos tenham acesso à varanda do quarto. É uma possibilidade. Porque se for pensar, por exemplo, no Cambuci, a gente tinha a varanda na sala e a gente tinha a varanda no quarto. Sim. Só que a varanda do quarto era a que a gente menos usava. Sim. Né? Ela poderia ficar fechada ali com vidro fechado facilmente. Né? Sim. Uma coisa que eu acho importante, até tem a ver com o negócio do janelão, é que pra mim, assim, a transferência entre estou na sala, estou na varanda, ela tem que ser seamless.
Sim. Tipo, é um grande vidrão, assim, sabe? Uhum. E aí você passa. Você lembra aquele prédio The Parker que tinha perto da casa do Cambuci? Uhum. Eu quero tipo aquilo. Tá. Sabe? Que a varanda gourmet é quase uma sala 2, porque é quase tão grande quanto a sala 2. É, mas a minha ideia era meio isso mesmo. Sim. E aí dá justamente pra fazer esse isolamento, pra colocar as plantas. Sim. Tá. Cozinha. Cozinha. Eu sempre sonhei, porque eu sou uma criança criada com filmes americanos, em ter uma cozinha com ilha. Eu acho legal. É meu sonho. Eu acho legal uma cozinha com ilha. Ah, eu acho muito chique. Eu sei que assim, você tem que ter uma cozinha que é o dobro do tamanho pra ter uma ilha, né? Porque você vai ter um negócio no meio da cozinha. Mas, nossa, eu queria muito. Eu sempre, lá em casa, em BH, eu sempre queria convencer a minha mãe a fazer uma ilha na cozinha. Porque a gente tinha uma mesa de jantar no meio que não precisava, ninguém usava mesa de jantar, todo mundo ficou na frente da televisão. Aí eu falava, vai aqui, podia ser uma ilha, assim, com fogão e tal. Mas minha mãe sempre cagou pra mim. Não, sua mãe nunca seguiu os planos de reforma da cozinha, né? Porque o plano dela era fazer uma cozinha aberta pra Sim. sala, com balcão. Ela Que é uma coisa que eu gosto também. Eu acho legal também. Eu gosto de cozinha aberta pra sala. E se ela fizesse um esquema desse, tava super pra fazer uma ilha. Sim, Super. sim. Mas enfim. Enfim. Mas se não for uma ilha, que seja uma cozinha com balcão, sabe? Do tipo. Porque eu Com gosto de balcão cozinhar, grande. é uma coisa que eu adoro fazer. E, por exemplo, sei lá, tá tendo uma festa. Eu posso cozinhar enquanto eu estou conversando com as pessoas. Sim. E bastante armários, uma pia grande e uma pia alta. Nossa, sim. Porque minhas costas não aguentam mais lavar louça nessa pia. Sim, a gente tem um certo azar. Além dela ser baixa, ela é pequena. A gente tem um certo azar que todos os lugares que a gente morou juntos, pelo menos, são lugares que a pia sempre era baixa e sempre muito pequena. E assim, a pia daqui desse apartamento, por exemplo, ela é baixa pra mim. Eu lavando louça, eu fico com dor nas costas. Eu sempre te falo, eu fico imaginando você. Porque você é bem mais alto que eu. Uhum. Porque essa pessoa que morava aqui antes, ela era bem baixinha. Porque os armários da cozinha são muito baixos. Fala baixo, porque ela mora embaixo da gente agora, né? Ela não consegue. Aqui o isolamento é ótimo. Porque os armários da cozinha são super baixos. O espaço que tem, né, entre o armário de baixo e o armário de cima é minúsculo. Então, isso eu queria também, os armários mais altos e tal. E aí acho que seria legal ter um cooktop, um forno embutido, sabe? Pra acho ter tão cooktop, bonito. pra ter cooktop tem que ter forno, porque eu não vivo sem forno. Não faço questão de lavar louça, você faz? Não. Máquina de lavar Nunca louça? entendi esse amor das pessoas pela lava-louça. Eu, sinceramente, eu já falei isso. Apesar dos problemas da coluna, porque a pia é baixa, eu acho lavar-louça terapêutico. Uhum. Sabe? Então eu não me Eu não incomodo. vejo problema também. E a coifa ou o sugar, né? Sim. Ai, e eu queria ter aquelas torneiras, sabe? Aquelas torneiras que faz uma curva, sabe? Que tem umas molas esquisitas. Ah, que você pode pegar a torneira da pia e molhar as Isso, coisas, né? Isso. Sim, isso Meu é legal. sonho uma torneira dessa. E sabia que Nossa. essa torneira não é muito cara, viu? O problema é espaço pra colocar, né? O problema é que, tipo, se a gente colocar aqui, por exemplo, em casa, não dá pra usar, porque a pia é minúscula. Não faria sentido nenhum. Mas eu trabalhava com acabamento, eu sei que essa torneira não é tão cara. Arrasou. Falando em acabamentos, né? Uns azulejos bem bonitinho, bem colorido. Ai, sim, gente, porque isso é um outro problema de São Paulo. Qualquer apartamento que você procura que é maior do que 80 metros, provavelmente vai ser um apartamento mais antigo, as cozinhas são aquelas coisas assim... Horrorosas. Que saíram de um sonho delirante de alguém nos anos 60 ou 70, de muito ácido. Porque uns azulejos, tipo, azulejo verde com flor rosa, do chão ao teto, da cozinha inteira. Olha, se fosse assim ainda seria ok, porque geralmente é uns azulejo branco, sujo, feio. Ai, é muito feio. E assim, gente, para de usar a louça colorida, usa a louça branca. Os azulejos aqui também não são lá grande coisa, né? Os azulejos aqui são feios, mas pelo menos eles são neutros. Pelo Sabe? menos Tipo, isso. não é aquelas casas, tipo, a louça da pia e do vaso é verde fluorescente, sabe? Aquele verde escurão, e o negócio é verde com florzinha rosa na parede inteira. Porque esses banheiros, tipo, você vai fazer cocô, parece que você acabou de tomar um ácido fazendo cocô. Você fica Sim. dentro daquele espaço, é meio... Área de serviço.
Área de serviço, eu acho que uma questão que acontece em muitas áreas de serviço, porque elas são meio que uma área extra, né, do apartamento, é que elas nunca são muito bem utilizadas, o espaço, né? Essa nossa aqui é uma das melhores que eu vi, assim, porque ela é comprida, ela é tipo uma varanda gourmet quase, né? Só que ela não tem janelão e tal. Ela tem um janelão. Não tem janelão, mas ela, tipo, ela é uma varanda. Ela não é uma varanda. É. Mas ela é comprida e a largura dela é ok. Sim. Porque às vezes tem umas áreas, tipo a do Cambuci, por exemplo, ela tinha um tamanho ok, mas ela era tão apertada que você não consegue rodar dentro dela. Eu não achava o tamanho dela ok. Eu achava muito pequena. É porque você é maior, né, que eu. E tinha aquele armário. Tinha aquele armário nada a ver. Que a gente batia a cabeça, você quase ficou cego com aquele eu armário. quase fiquei cego com o armário. Enfim. Mas a área de serviço eu acho que tem que ser comprida e tem que ser funcional, né? Sim. Eu acho que essa aqui, nossa, por causa da porta, eu não entendo porque que tem uma porta da cozinha para a área de serviço. Mas eu te explico. Eu acho que a porta, como ela fica aberta o tempo todo e ela fica aberta para a área, come muito espaço. Sim. Então, essas portas existiam porque, né, a área de serviço é uma coisa que vem aí de bastante tempo das empregadas que ficavam em casa. Então, assim, a área de serviço, o banheiro de serviço, o quarto de serviço é da empregada. Então tem uma porta para separar, porque, né, Deus me livre da empregada conviver com as pessoas. Entendi. Tá. E aí na área de serviço a gente vai ter só ali a lava-seca mesmo. Sim. Vai ter o banheirinho dos gatos e um quartinho. A lava-seca ainda precisa de de varal ou não precisa? Dependendo do tipo de roupa é bom ter. É, né? Aí vai ter o quartinho de serviço pequenininho pra enfiar a tralha e é isso aí. E o banheiro de serviço pros gatos. Isso. Ok, o nosso quarto. Considerando que vai ter... oh, meu Deus. Considerando que vai ter dois banheiros, desculpa, além do banheiro de serviço, um dos quartos vai ser... Oh, meu Deus! Um dos banheiros vai ser no nosso quarto, então vai ser uma suíte, certo? Sim. Tá. Então, nosso quarto vai ter a suíte, né? O banheiro... Armários embutidos. O banheiro vai ter um gabinete grande para guardar bastante coisa, guardar toalha, guardar os produtos de beleza, de higiene, e vai ter 2 pias. Ai, 2 pias é tudo, né? 2 pias é chique. 2 pias é muito chique. Eu acho que o cúmulo da chiqueza são as 2 pias. Sim, é o cúmulo do chique. Isso é verdade. É o cúmulo da chiqueza. Agora, por exemplo, closet, eu não acho que precisa. Então, vamos só continuar no banheiro. Tá, desculpa. Porque banheiro, inclusive, é uma das coisas que eu valorizo bastante. E eu não suporto o nosso banheiro. Eu odeio o nosso banheiro também. Eu odeio ele por vários motivos. Enfim. Eu odeio ele porque o box dele é minúsculo. Sim. Eu não consigo tomar banho direito naquele box, ele é extremamente apertado. Eu odeio pelo fato de que tudo é muito encaixadinho, sabe? Tudo tem que ser muito encaixadinho. E a janela que, por conta do... Porque assim, a pessoa construiu uma janela de um jeito que não dá pra telar essa janela. E aí a gente tem que manter a janela fechada quase o dia inteiro por conta dos gatos. E aí o banheiro vai, né, tipo, dar mofo, aí tem que ficar esfregando o mofo. É um saco. Não é verdade, Carvalhos? Pensa, tu não deita em cima do computador, não, meu amor. Tá, gabinete, pia, 2 pias, um espelhão, né, que vai ocupar toda essa parede da pia e do gabinete, com luz em cima também. De repente pode ser até aquelas luzes de camarim, sabe, que contorna o espelho todo. Acho chique. Okay. É quando o kit encontra o chique, né? Um box grande e aqueles chuveiros que tem o chuveiro, né, a parte de cima do chuveiro, e tem um chuveiro na parede também. Então vem água de cima e vem água da sua frente. Sim. Aí sabe uma coisa que eu acho chiquérrima? E a hidromassagem, obviamente. Então, não sei onde a gente vai enfiar essa hidromassagem, mas uma coisa que eu acho chiquérrima de banheiros é quando você tem um box grande o suficiente que você tem um banquinho dentro do box.
Ah, isso é legal também. Às vezes é um banquinho mesmo físico, você pode arrastar, mas às vezes a parede contrária a essa parede onde sai os jatos do chuveiro, ela tem tipo um banquinho mesmo pra você sentar. E aí você pode sentar e esfregar as pernas, porque aqui, por exemplo, nesse box, Não tem condição. toda vez que eu vou esfregar minha perna, eu falo, ok, é hoje, ou eu saio com a perna limpa, ou eu vou morrer. Porque eu posso escorregar a qualquer momento, o box vai quebrar, vai cair vidro em cima de mim, cortar meu pulso e eu acabo aí. Exatamente. Então eu queria sentar calmamente, esfregar meu pé. E aí vai ter a privada, né? Obviamente. É bom, né? Eu queria aquelas privadas que tem muita pressão, sabe? Tipo, muita Sim, pressão. você encosta no botão, o cocô sumiu, desapareceu. Isso. Tipo, teleportou. E eu queria também que tivesse aquela duchinha higiênica, sabe? Ah, sim. Mas você quer um bidê ou só a duchinha? Não, bidê eu não acho legal, não. Eu prefiro a duchinha. Tá. Não. Eu acho a duchinha é bom. Duchinha é sempre bom. Sim. Então esse foi o banheiro. A gente podia ter aqueles vasos japonês, sabe? Que esquenta, joga jatinho. Pode ser também. Eu Privada acho japonesa. fofo. E aí dentro do banheiro também teria um sistema de exaustão, né? Sim, Pra tirar o vapor. sim. Beleza. Ah, desculpa, eu tô te interrompendo toda hora. Mas é porque tem um sistema agora que eu vi de banheiros, desses apartamentos chique novo. Que é assim, a parte onde é o chuveiro do banheiro, ela é mais baixa que o resto. E aí, ela é vazada dos dois. É como se você tivesse um teto de gesso. Ela é vazada no fundo dela toda. E E aí, em isso. cima, as pessoas põem tipo... Eu não sei qual que é, não sei se é areia mesmo, mas é sílica. Tipo É um sílica, material que aham. ele absorve um pouco da água e a janela, os basculantes do banheiro, eles ficam nessa área pra cima. Então, por exemplo, os gatos, eles não tem como subir lá e não acumula o vapor dentro do banheiro, porque ou ele vai pra sílica ou ele sai pela janela. Nossa, que legal É muito isso. legal. É muito legal. Gostei muito. Arrasou. Vai ter isso aí também. Tá. Tá. E o quarto, então? Você falou que não precisa de closet. Eu concordo, mas eu acho muito legal esses quartos, porque assim, pensa que você tá no corredor do apartamento, certo? Aí, quando você entrar no quarto, o nosso banheiro, aparentemente, ele vai ser bem grande, Sim. né? Então, pensa que você tá entrando no quarto e essa entrada do quarto, ela é como se fosse um segundo corredor. Porque a parede da esquerda é o banheiro, Sim. entendeu? A entrada é pelo quarto desse banheiro, só que tem essa paredona dele. Sim. Então, a outra parede desse corredor em que você tá entrando no quarto é só armário. Ah, É como se fosse um closet. É como se fosse um closet. É que quando se fala de closet, eu penso num cômodo que tem um armário e que você, tipo, se troca dentro desse cômodo, sabe? Mas Não, aí mas não desse- seria né, cômodo. desse- Seria só um corredorzão mesmo Sim. com um monte de armário. Dessa forma que você falou faz sentido. E aí a parede que é o banheiro, ela pode ser espelho. Pode Porque ser você tá se espelho. trocando ali no armário, você já olha pro espelho e tal. Boa, gostei Ok. muito. Beleza. E aí dentro do quarto, acho que é basicamente... Ah, e sabe uma coisa que eu queria trazer pra nossa vida? Ah. A gente abandonou? Cabeceira. É, né? Eu sinto falta de cabeceira. Não só pra ter as coisas, mas porque eu queria aquelas cabeceiras que você coloca na parede e elas têm acoplado nelas meio que um criado mudo, assim, pra você pôr as coisas. Porque hoje a gente tem os Ou criados tipo uns mudos no nichos chão. também, tipo uns né? nichos, assim. Pra pôr, tipo, celular carregando, livro, Kindle, essas coisas assim. Eu acho Sim, isso legal. eu gosto. Mantemos a cama, né? Sim. E eu acho que é isso. Eu acho que quarto, gente, quarto de dormir e de fazer outras coisas também, não precisa Fazer amor. não precisa ter muita coisa. Eu acho que tem que ter só o armário, e aí a gente tem essa solução do armário, a cama, Uhum. criado mudo, ou então nesse esquema aí que você falou da cabeceira, e talvez um cabideiro pra jogar roupa em cima, esse tipo de E um coisa. sling descendo do teto. Só isso. Que é basicamente o que a gente tem. Não, gente, não o sling. A configuração cama, criado Sim. mudo e cabideiro. É o que a Sim. gente tem no nosso quarto hoje. Uhum. Né? Isso é Eu um acho fato. que é mais do que o suficiente. Sim.
Tá. O seu Não faço questão de TV no quarto. Também não. Eu falei mais porque, assim, se rolar o lance da outra TV lá, a gente ia ter uma TV sobrando, então dá pra colocar no quarto. Mas eu não faço questão, não. Mas que provavelmente eu vou usar de monitor. E aí a gente já pode ir pro meu escritório. Você vai ficar cego, então. você manja, né? Não, mas é que tem... Eu vou explicar então como que vai então vai ser lá, explica o seu. o meu escritório, que eu já explico essa questão da TV. Porque, enfim, a gente tá aí pra conseguir... Apareceu uma oportunidade. De comprar uma TV maior, e a nossa TV tá ótima, é 42 polegadas, tá tudo bem. Sim. Mas ela tem uns 10 anos já. Mas aí apareceu uma oportunidade de comprar uma TV muito barata, maior e mais nova, né? Então a gente vai investir nisso aí, provavelmente. E aí a gente vai ficar com uma TV a mais, que não vai pro quarto, nem da casa que a gente tem hoje, nem da casa dos sonhos. Vai pro meu escritório / estúdio, que vai ser o seguinte. Por questões de acústica, é importante que esse quarto não seja quadrado e ele não seja muito retangular. Pera. Não, ele tem que ser redondo? Quando eu falo muito retangular, é porque geralmente quando você tem um retângulo, os lados maiores são muito maiores que os lados menores. Entendeu? Ele deve ser um retângulo quase quadrado, porém não quadrado. Isso. Ok. É o ideal. E aí vai ter a janela, né? E aí na outra parede. E assim, isso que é uma coisa foda também. Pelo que a gente tem visto nos apartamentos que a gente tem olhado no quinto andar, quando tem armário embutido em todos os quartos, né? Sim. Eu não preciso ter armário embutido no meu estúdio. Inclusive, isso me salva muito espaço, se não tiver armário embutido. Sim. Então não teria armário no meu estúdio. E aí, pensando que a janela fica numa dessas paredes, numa dessas extremidades, num desses lados, na verdade, menores do retângulo, né? E o outro lado menor do retângulo é a parede que tem a porta de entrada, né? Aí numa das paredes maiores, bem no centro, vai ficar a minha mesa, que é uma mesa que é tipo... Como é que eu vou explicar isso pro Brasil? É tipo uma mesa que ela é como se fosse uma mesa, é um móvel preparado para funcionar como se fosse uma mesa de som de um estúdio. Isso. Então... Ela tem níveis de altura. Ela é quadrada, se a gente for pensar, ela não é comprida, como você pensa numa mesa comprida, né? Você pensa... de uma extremidade de um lado a outro, perpendicular à parede, né? Ela não, ou seja, ela não é uma mesa comprida, ela é uma mesa quadrada e funda. Acho que assim ela é uma mesa funda. Fica mais fácil de explicar. Sim. Justamente por ela ser uma mesa funda, vai ter espaço de manobra, digamos assim, para eu colocar uma TV de 42 polegadas na parede, facilmente. Se bem que você também queria essa TV, né? Não, eu não faço questão. Tá. Porque aí, como ela é funda, como vai existir uma distância grande entre eu e a parede, tudo bem ter uma TV ali, sabe? Não vai ter problema. E aí eu vou montar todo o meu equipamento nessa mesa. Opa, chegou a entrega. Só um momento, gente. Já voltamos. Dá o pause aqui, peraí. Voltamos. Enfim, aí do lado, dos lados, né, que sobrarem aí dessa mesa, de um lado vai ficar a bateria e do outro lado vai ficar o rackzinho com as guitarras, violões e afins. Isso aqui. Na parede que fica atrás, eu vou colocar um rackzinho para colocar a minha vitrola, os discos e tal. E se sobrar espaço, eu quero colocar tipo um abajurzinho bonitinho e uma cadeira daquelas espreguiçadeiras, sabe? Pra ficar deitadinho na cadeira ouvindo música. E uma iluminação super psicodélica para esses momentos de ouvir música. Ok.
com muita fita de LED, sabe? Ah, e também. O meu. Nossa, você vai chegar no meu escritório agora. Tá, então esse foi o meu. Tá, já o meu pode ser mais quadrado, não tem problema. E eu gostaria muito que desse de uma forma que a minha mesa ficasse sempre de frente para uma parede que não tivesse nem porta nem janela. Uma parede que fosse lisa. Certo. Como a minha. Isso. Porque aí nessa parede eu queria fazer tipo realmente um jogo de luzes, assim, com aquelas peças que você coloca na parede de luz, sabe? Sei. Pra montar uma coisa bem legal, assim, deixar uma iluminação bem gamer, pra eu poder fazer as minhas streams. Tá, que stream na lenda. A minha mesa, eu não necessariamente seria igual à sua mesa, mas eu queria também uma mesa que ela tivesse diferentes alturas. Uhum. Porque pra mim hoje, o meu maior problema eu preciso organizar ali na mesma mesa teclado, um notebook, um computador, torre, um monitor, mouse e tablet. Isso considerando que você vai continuar trabalhando em casa, certo? Sim, isso considerando que eu vou continuar trabalhando em casa. Então eu preciso desse espaço. E é bom ela ser quadrada, porque aí pro VR fica mais fácil eu conseguir usar aquele espaço. Sim. Todo. Então, quanto mais quadrada ela for e com menos obstáculos ali, é melhor, sabe? E é uma coisa que, por exemplo, a Oculus indica você fazer é você comprar um tapete, por exemplo, que seja um tapete que tenha 2x2. E aí você põe esse tapete no chão e você faz a sua área de segurança no tapete. Isso e aí é bom. você sente quando você sai da área de segurança porque você vai pisar fora do tapete. Isso é bom. Então, isso é bem bom. O meu escritório também tem que ter um tapete e grosso, que é para absorver as reflexões sonoras que vão para baixo, né? Uhum. E também eu vou ter painéis, né, espalhados pelas paredes do quarto para absorver as reflexões que vão para as paredes. Sim. Aí, tipo, ficaria um painel do lado da janela e um painel do lado da porta, né? Então, na verdade, assim, eu preciso de painéis laterais, então do lado da janela. Pra janela, provavelmente eu vou comprar como é que chama? É tipo uma cortina. Mas é daquelas cortinas que você pendura. Não é uma cortina de abrir. Ela é uma cortina inteiriça, assim. Você pendura em cima da parede e ela é bem grossa. E é primeiro para isolar acusticamente. Apesar de que a gente vai ter janela anti-ruído, né? No apartamento dos sonhos. Mas ainda assim isola o ruído. E absorve também essas ondas que batem nela, ela absorve. E aí na outra parede também vai precisar ter painel. Atrás de mim também vai precisar ter. E em cima, esse é o mais difícil de fazer. Mas precisa ter também um painel bem em cima de mim para absorver o que vai bater em cima. Mas esses painéis são pesados, tipo? Não. Geralmente eles são feitos com lã de PET, eu esqueci o nome. Ai, caralho. Enfim, um outro tipo de lã lá. É que lã de PET é o mais... como é que se diz? É o mais moderno, digamos assim, né? E aí depois eles são revestidos com tecido bonitinho. Isso aqui. Até pra você não respirar a lã, né? É porque você tá respirando plástico. Exato. Entendi. Lã de vidro, a outra. Lã de vidro, que é a pior de todas, né? Porque se você respira muito, quem trabalha nesses estúdios que eles são as paredes inteiras forradas de lã de vidro, que seria o ideal de se fazer, mas é impraticável fazer em casa, né? Quem trabalha nesses estúdios que tem as paredes completamente forradas de lã de vidro fica com o pulmão todo fodido. Nossa, eu não sabia. Fica respirando aquilo o tempo todo. Que loucura. Tanto que é bem pouco usual hoje em dia, né? As pessoas trabalham com outros materiais, trabalham com materiais revestidos. E tem um outro negócio também que dá pra fazer, mas que é muito caro. E eu não saberia fazer, tipo, do it myself. E pra comprar é muito caro, que é um negócio que chama difusor. Que é um painel com vários tocos de madeira, só que esses tocos de madeira ficam em profundidades diferentes espalhados pelo painel. É a melhor coisa pra absorver som.
Chama difusor. Olha, que legal isso. É muito legal, só que é muito caro. Muito, muito caro. Imagina, madeira sólida é cara, né? E não é fácil de fazer você sozinho. Um painel de lã de vidro revestido por um tecido, qualquer um faz. É só comprar 4 pedaços de madeira, monta um esquadro, cola a lã lá dentro e reveste com tecido. Tá pronto. Isso eu consigo fazer. Sim. E é o que eu pretendo fazer também, inclusive. Okay. Mas o difusor seria tudo, mas é impraticável. Mas é o dos sonhos. Não, se fosse dos sonhos, com certeza. Ao invés dos painéis, eu usaria difusores. Só que assim, ia ocupar bastante espaço no quarto, porque eles são bem... Eles têm que ser grandes? Não necessariamente grandes, mas pelo fato das madeiras estarem, os toquinhos de madeiras estarem em profundidades diferentes, ele acaba ficando largo demais, né? E aí você põe na parede, numa parede e na parede oposta, já comeu... tem que ter nas duas. Já comeu um puta espaço, né? Saquei. Não precisa necessariamente ter nas duas, mas já que é o dos sonhos, né? Enfim, tá. O banheiro normal, o banheiro... o banheiro das visitas, foda-se, vai ser de qualquer jeito. Não precisa ter 2 pias, não precisa ter box grande. Eu fico até me perguntando se ele não pode ser um lavabo. Mas se eventualmente a gente receber visitas pra passar é verdade, tempo em casa, né? O pessoal vai tomar banho no nosso quarto, verdade. Não é legal. Sim. A não ser, sei lá, que seja sua mãe, sabe? Tipo, tudo bem sua mãe tomar banho no nosso banheiro. Sim. Mas acho que é isso, essa casa bem simplesinha. Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Não, acho que não. A gente falou de quarto, escritórios, sala, varanda, cozinha, área de serviços, banheiros. Uma coisa que a gente precisa ter também na entrada da casa tem que ter tipo um hallzinho. Sim. Né? Sim. Porque a gente pode pôr eventualmente até uma penteadeira pequenininha com um espelho pra gente sempre se arrumar ali antes de sair. Ou até uma coisinha de pôr sapato, por exemplo, porque... isso que eu ia falar, tem que ter um móvelzinho pra pendurar a bolsa, guarda-chuva e embaixo um negócio pra colocar sapato. Sim, porque é uma coisa que essa pandemia trouxe, é uma coisa que a gente quer absorver na nossa vida pra sempre, é não usar o sapato da rua em casa. Exato. E isso é outra coisa que eu acho chique, um hallzinho de entrada. Sim, é bem legal, é bem gostosinho. Uma coisa que eu gostava muito, por exemplo, no apartamento do Jatobá e do Vinícius lá no Rio, é que ele tinha tipo era tipo um corredorzinho pra você entrar no apartamento, então dá pra você colocar essas coisas meio que espalhadas. Não tava num hallzinho único, mas elas estavam meio que espalhadas assim, e você ia colocando, né? Primeiro você tirava o tênis, depois você colocava o guarda-chuva e tal. Isso é bem legal. Sim. É isso, gente. Agora a gente só precisa achar essa... E ter dinheiro pra pagar ele. Ter dinheiro pra pagar, porque vai ser absurdo. Porque só esse banheiro já é uns 3 mil reais. O foda é que assim, a gente já viu vários lugares que se juntar todos esses lugares, dá esse apartamento. Do tipo, você não chegou aí na casa da Mai, lá na Santa Cecília, mas ela morava num apartamento da Santa Cecília, que era tipo esses apartamentos, que era tipo um prédio velho, que foi vendido por uma dessas construtoras Modernete, e eles fizeram apartamentos Modernetes. E o banheiro da Mai era tudo. Tudo que eu queria na minha vida era morar naquele banheiro. E aí se juntasse, tipo, o banheiro da Mai, que era quase esse banheiro tecnológico que eu falei, mais, por exemplo, a sala do apartamento, a sala mais a varanda gourmet e a cozinha lá daquele apartamento do Edifício Brasil. Sei. E juntar os quartos do edifício... Qual que é aquele edifício que tem... bolo de sabe o bolo de noiva? Não. Ele fica ali no viaduto 9 de julho. Mas ele aquele que tem um monte de planta? É aquele que tem um monte de planta. Eu vi uma foto uma vez de um anúncio de apartamento. Os quartos são sensacionais. São Olha muito só. bonitos. São muito bonitos, tipo... E se eu não me engano, não é todos os quartos que tem armário embutido. É só a suíte que tem armário embutido, que seria ótimo pra gente. É o meu sonho. Mas aí se a gente conseguisse juntar todas essas coisas, e aí pegar a piscina e essas coisas aqui do Uma, a academia do Uma, dá o apartamento perfeito. É o Uma, que é um prédio que tem basicamente do Não lado... sei se é Ruma ou se é Uma. Basicamente do lado do nosso, é um prédio muito foda. Mas assim, ainda que a gente tivesse dinheiro pra morar lá,
São apartamentos já nesse esquema, né, moderno, que é tudo super muito pequeno e apertado, Sim. enfim. Sim. Se fosse, por exemplo, assim, um caso de que a gente tivesse você tivesse um estúdio seu, que você fosse pra esse estúdio trabalhar, é uma coisa. Daria até pra gente viver lá. Mas pensando que você vai ter que ter o estúdio lá, é impossível. É muito Sim. pequeno. Eu não sou contra esses apartamentos pequenos, assim. Eu não tenho esse problema. Mas pensando que na nossa vida, no futuro, a gente quer, né? Você quer produzir as músicas, produzir os podcasts em casa e tal, é impraticável esses apartamentos modernetes, porque eles são muito pequenos. Sim, Uma pena, porque ele é bem bonito. sim, ele é muito bonito. Mas é isso, amores. Torçam aí pra um dia a gente achar algo que seja pelo menos 10% parecido com isso. Uma última pergunta. Dos sonhos, do apartamento dos sonhos. Qual dos cômodos dos sonhos que você joga fora esse sonho se a gente achar um apartamento que é quase isso? Eu não entendi a pergunta. Do tipo, por exemplo, assim, pra mim, desses cômodos que a gente falou, o único que, tipo assim, falar, isso não tem. Joga fora. Ah, entendi. Pra mim, o que eu jogo fora é a varanda gourmet. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque assim, a gente gosta da varanda, porque é uma coisa que a gente gostava com os nossos amigos e tal, mas assim, se for uma sala com janelão, eu tô de boa. Só numa sala com janelão eu tô de boa. E se a cozinha não tiver uma ilha, né? Não, a ilha... Não, mas eu falei, tipo, pode ser uma ilha ou pode ser um balcão, se for aquela cozinha aberta. Sim, não, mas pra mim, se não tiver, mesmo se não tiver ilha nem balcão, tá valendo. Não, tá valendo. A cozinha também eu acho que eu não abro mão abriria desse a mão. sonho. Eu não abriria a mão de um banheiro legal. Não precisa ser esse banheiro absurdo que eu acabei de descrever. Mas poderia ser eu não abro mão de um banheiro bem legal e de voltar a ter um espaço para juntar o meu... Primeiro, assim, um espaço onde eu possa juntar o meu escritório e o meu estúdio, digamos assim, montar de fato um estúdio do jeito que eu sempre quis. Isso eu não abro mão. Uhum. E justamente pela necessidade de montar o estúdio dessa forma, eu não abro mão da gente ter os nossos escritórios separados. Sim. Porque seria impraticável. Não dá. Mesmo que fosse um quarto que fosse gigantesco, não dá, porque hoje a gente tem esse problema, né? Tipo, a gente precisa fazer reunião ao mesmo tempo e não dá, sabe? Vai ser um inferno, então melhor não. Sim. É isso? É isso. Então tá, gente. Ajuda a gente. Se vocês acharem esse apartamento aí no quinto andar ou em algum lugar, manda pra gente. Vai que. Vai que, né? Beijo.